Saudações a todos, aqui quem fala com vocês é o Wallace Conobelinos, para dar a continuidade à nossa segunda aula do curso Semente, Messos, e agora partindo para o seu segundo assunto dessa segunda aula, vamos falar um pouco sobre cosmologia, falando principalmente sobre o conceito da Awen. Poucos conceitos são tão importantes no druidismo quanto a Awen. É um dos nossos conceitos espirituais centrais. Talvez alguns possam dizer que ele é a própria expressão da busca espiritual do druidismo. E justamente por isso talvez ela seja tão difícil de explicar. É a própria etimologia da palavra Awen é algo complexo de ser explicado, pois ele nem mesmo é algo completamente entendido pela linguística. A sua possível origem proto-céltica pode ter sido Auená, Auenis, Auenon, mas são apenas reconstruções dedutivas. Nós não temos realmente evidências materiais que dizem isso. Há algumas interpretações de que essa origem estaria no indo-europeu well, que significa soprar. E vocês vão ver que, de certa forma, essa é uma possibilidade que talvez seja bastante coerente. Se você procurar o seu significado em um dicionário de galês, encontrará termos como inspiração ou como a musa. E sim, como procurarmos em fontes do druidismo, encontraremos descrições como inspiração divina, espírito fluente e termos similares. Espírito fluente eu creio que é como Emma Restawar o chama. Emma Restawar, que é a líder da Druid Network britânica. O importante saber sobre Awen é que o seu significado não pode ser inferido pela palavra, mas pelo seu conhecimento. E esse conhecimento só será construído através da experiência de cada um. Eu peço desculpas, estamos aqui nessa época de confinamento e por vezes os vizinhos não respeitam tão bem o confinamento, o fato de haver pessoas ao lado e levantam o volume da sua música um pouco alto demais. É um dos momentos, talvez vocês não estejam ouvindo, mas aqui ele infelizmente está razoavelmente incomodando. Mas vamos tentar ir em frente. A primeira aparição da palavra Awen, ela ocorre no texto latino Historia Brittonum, que data mais ou menos do século VIII e teria sido supostamente escrito por um monge chamado Ninius, que conta uma versão da história dos povos das Ilhas Britânicas. Nesse texto é chamado um lendário poeta chamado Tauern Tat Agwen, em galês moderno, Tauern Tat Awen, ou Tauern, pai da Awen. Curiosamente, Ninius ele também foi o criador de um alfabeto britânico nativo, onde uma das suas letras, o Rank, possui uma semelhança muito grande com o símbolo da Awen na tradição druídica, que são 3 traços, um deles descendo de forma reta e os outros 2 para as 2 diagonais.
Outra citação antiga sobre a Awen surge na Kani Lluarchen, que é a canção de Lluarchen, que data mais ou menos do século 9 ou 10, onde o lendário Lluar é interessante a sonoridade da língua galesa, né? Onde o lendário Lluar cita que ela era conhecido pela sua Awen. Só que até então nós não sabemos exatamente o que é Awen. Até o momento nós não temos a mínima ideia do que é Awen. Até agora, apenas o seu termo foi citado, mas nada foi dito sobre ela. É na lenda do grande bardo Taliesin que encontramos material para começar a entender o que é realmente a Awen. É interessante notar que muita gente vai se lembrar do nome Taliesin de duas fontes interessantes. Uma delas é As Brumas de Avalon, de Merriam Zimmer Bradley, onde era dito que um dos Merlins, na versão dela, Merlin era um título, não um nome, e que o Merlin, que estava presente no momento da lenda dos mitos arturianos e de Morgana, se chamava Taliesin. E que era conhecido como um dos Merlins mais sábios já conhecidos. Outros vão lembrar do... Não me lembro se é o primeiro ou se é o segundo livro do disco do Deep Purple, chamado The Book of Taliesin. Ambos fazem referências ao bardo lendário Taliesin que aparece nas lendas galesas. Nós não vamos falar aqui sobre a lenda de Taliesin completa, porque ela pode ser lida na página do ramo, tudo bem? Mas se vocês procurarem lá em ramodecarvalho.com.br, mitologia britônica, a lenda de Taliesin. Mas ela pode ser resumida de seguinte forma: um garoto chamado Gwion Bach foi escolhido pela deusa Cerridwen para ajudá-la com uma poção da inspiração. Assim é como normalmente é traduzido para o inglês o nome, a poção da inspiração, ou a poção da ciência, ou a poção do conhecimento. Se a gente olhar o original em galês, é literalmente a poção da Awen. E Cerridwen, ela estava atrás dessa poção para seu filho, o horrendo Avakdi, para compensá-lo por sua terrível feiura. Após um ano cozendo essa poção, 3 gotas dela saltaram sobre os dedos de Gwion, que acabou por levá-los à boca. Quando você queima o dedo e enquanto você está cozinhando, você coloca na boca. E dessa forma ele adquire a suprema inspiração. Cerridwen entra em uma perseguição enfurecida, mas Gwion se transforma em uma lebre para fugir. Cerridwen, então, se transforma em um cão, mas Gwion salta em um rio e se transforma em um peixe. Cerridwen, então, se transforma em uma lontra, mas Gwion salta para o ar e se transforma em um pássaro. Cerridwen, então, se transforma em uma águia, mas Gwion mergulha para um celeiro e se transforma em um grão, em uma pilha de grãos de trigo. Então Cerridwen se transforma em uma galinha e o devora. 9 meses depois, ele renasce como o poderoso bardo Taliesin.
Antes de nos voltarmos ao significado dessa lenda, nós não podemos deixar de dizer que ela tem um paralelo irlandês muito próximo. E aí se encontra na lenda de Finn e o druida Finecas, que buscava pescar o salmão da sabedoria Fintan. O garoto Finn consegue fisgar o peixe e recebe a responsabilidade de cozinhá-lo para o druida. Mas o suco do peixe sendo cozido desliza para os seus dedos. E ele os leva à boca, assim como Taliesin, recebendo assim a suprema sabedoria, precisando apenas colocar o polegar em sua boca para acessá-la. É notável que Finn e Gwion possuem o mesmo nome, só que um em galês e o outro em irlandês, em gaélico, além das lendas semelhantes. Bom, continuando, a lenda de Taliesin, ela possui uma quantidade tão grande de simbolismos e referências iniciáticas que nós nunca poderíamos trabalhar todas aqui no nosso espaço atual. Então vamos apenas nos ater ao assunto principal, a Awen. Ela, nesse conto, é vista como uma forma de suprema sabedoria, que inclusive concede poderes mágicos aos seus possuidores. Após consegui-la, Gwion se torna capaz de mudar de forma e, e passa por um processo iniciático onde ele é caçado por Cerridwen através dos três reinos, onde ele se torna um grão, a forma de nascimento do Axis Mundi, o eixo dos mundos. Devorado pela deusa para finalmente renascer como o maior bardo das lendas do país de Gales. Suas poesias e canções são descritas como tendo poderes mágicos titânicos, como os de silenciar bardos inferiores, convocar tempestades e partir correntes. Mas, guardadas as proporções que a mitologia nos traz, entendemos um simbolismo sobre o que é a Awen. É o conhecimento de pertencer à terra, mar e céu e ser aquilo que une os três, o grão, o eixo dos mundos. E o entendimento de que qualquer forma é transitória. Nós podemos interpretar que a perseguição de Cerridwen fosse muito mais um teste iniciático no qual o jovem mostrou seu domínio do pertencer aos três reinos, e através dela ele renasce. A poesia que temos atribuída a Taliesin possui diversos teores comuns medievais, como eulogias e louvores cristãos, mas em muitas nós podemos ver também um sentimento de culto a Awen, bem como uma noção de unidade com toda a criação. Óbvio, pois Taliesin pertence à terra, céu e mar, pertence aos três reinos, e tudo aquilo que pertence aos três reinos é a sua forma. Ele está em tudo, e ele é tudo, e ele faz parte de uma única unidade divina, do qual tudo faz parte. Essa é a consciência do portador da Awen. Como citei anteriormente, o símbolo da Awen é descrito como sendo três raios de luz que descem em direção à Terra, normalmente encimados por três pontos que parecem ser sua origem. Há muitas explicações para a origem desses símbolos. Uma delas
dá conta que ele teria nascido do alfabeto de Nennius, do caractere Henk, que seria o equivalente do latim eu sou, o que o ligaria aos poemas de Taliesin e também de Amergin, que acreditamos serem inspirados pela Awen. De qualquer forma, o caractere possui uma união dos 3 raios no seu topo e carece dos 3 pontos. Então, pode ser uma interpretação errônea. Outra sugestão que foi dada é que o símbolo representa o movimento das estações do ano, com a luz do sol incidindo de diferentes pontos sobre uma pedra ereta, o que faria com que sua sombra fosse vista de 3 diferentes pontos ao longo do ano. A tradição do druidismo do Renascimento, o druidismo que ressurge a partir do século XVII e XVIII, eles possuem uma lenda metafórica de que os raios teriam sido vistos primeiramente por um gigante chamado Einigen e gravados na forma de 3 bastões de sorveira e posteriormente redescobertos por Menu e seus segredos ensinados aos druidas. Ainda que John Michael Greer admita que essa lenda é muito mais metafórica do que propriamente um resquício de tradições antigas, ele relembra que o que é realmente importante em uma lenda não é a sua forma, mas o seu sentido. E se este é verdadeiro, assim o é com a lenda. Pois todas as explicações sobre a origem da Awen podem ser verdadeiras ou falsas. Depende apenas de se entender o seu sentido. Um outro paralelo que podemos encontrar a Taliesin, dessa vez na Irlanda, é o de Amergin, como citamos agora há pouco. Apesar de ele não ser associado com nenhum termo aparentado a Awen, nem haver uma grande semelhança entre a sua lenda e a do bardo chefe de Gales, com exceção do poder dos seus problemas, dos seus poemas encantatórios, ainda assim os poucos versos atribuídos a ele se aparentam aos de Taliesin, de tal forma que se tornam exemplos perfeitos de como se forma a inspiração da Awen, a unidade com todo o cosmos ao seu redor. Inclusive, ele possui uma das peças mais poderosas de toda a tradição céltica, um exemplo perfeito das palavras da Awen em ação. Eu citarei aqui. Esse poema é chamado Duan Amergin, o desafio de Amergin. Eu sou o vento sobre o mar, eu sou a onda no oceano, eu sou o som do mar, eu sou um cervo de 7 galhadas, eu sou uma águia em um penhasco, eu sou uma lágrima do sol, eu sou a mais bela das flores, eu sou um javali em bravura, eu sou um salmão em uma lagoa, eu sou um lago em uma planície, eu sou uma colina dos poetas, eu sou uma palavra de conhecimento, eu sou a ponta da lança em batalha, eu sou o Deus que trabalhou o fogo na cabeça, quem suaviza as encostas da montanha, quem anuncia as eras da lua e o lugar onde o sol se põe, quem chama o gado da casa de Tera, para quem o gado de Tera sorri. Que homem, que Deus trabalharam as armas afiadas. Encanto sobre uma lança,
Encanto sobre o Vento. No poema, nós podemos ver a unidade do poeta com todos os elementos que formam o cosmos tribal irlandês, desde os seus aspectos mais selvagens e naturais até os seus aspectos sociais e tribais. O poeta é parte de todos os aspectos do seu cosmos pessoal, permeia a todos eles e vive dentro de todos eles. É essa a inspiração sagrada que o faz poetizar com a autoridade do sacerdote animista. Mas para isso, ele deve conhecer e reconhecer a todos os aspectos que formam o seu cosmos pessoal. Deve conhecer a sua terra, o seu mar e o seu céu. Deve conhecer a sua tribo e a sua terra. E deve conhecer, antes de tudo, a si mesmo. A Awen, portanto, não é simplesmente uma forma de inspiração poética. Ela é, em suma, o senso de unidade com o meio ao redor, a sensação de pertencer e permear um todo muito maior do que o ser único. A ligação da Awen com a Uran Mor, a grande canção dos camponeses escoceses que viviam nas Hébridas, é clara. A poesia da Awen, a música da Awen, a expressão da Awen é aquela em que o poeta se vê unido a todo o cosmos que o cerca, da grama que cresce aos pássaros que voam, das árvores que permeiam o ambiente, aos animais que fogem e mesmo às instituições humanas que o cercam. Taliesin e Amergin não expressaram a sua unidade também com diversos objetos artificiais ou manufaturados? Esse é o sentido do animismo. Tudo o que existe na natureza pode ser possuidor de matéria espiritual e está ligado a Awen. E mesmo objetos artificiais ou instituições humanas podem se tornar imbuídos de espírito, dependendo da carga simbólica ou emocional atribuída a ela. Aqui nós terminamos a explicação sobre a Awen, que nos levará agora novamente para um exercício sobre a Awen que será colocado em um áudio próprio. Acompanhe-no e nos falamos e nos vemos em breve. Até lá!